Boa tarde. Vamos ler os versículos que lemos ontem. O primeiro deles, Atos capítulo 11, versículo 29. Atos 11, 29. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros, por intermédio de Barnabé e de Saulo. 14, 23. Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atos 15, versículo 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. No versículo 6, então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Versículo 22, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. 23, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Capítulo 16, versículo 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Capítulo 20, versículo 17. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Finalmente, capítulo 21, versículo 18. Capítulo 21, versículo 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Ontem nós colocamos um pano de fundo, desejando destacar a importância da autoridade, a importância da governança, do princípio de governo. Deus é um Deus de ordem, um Deus de decência, deseja que o seu povo seja também um povo disciplinado, ordeiro, dando testemunho através do seu comportamento, do seu Pai Celestial, do seu Deus. E consideramos que a igreja, que deve ser marcada por disciplina, a igreja contemporânea, a igreja nos nossos dias, ela está vivendo um tempo onde esses
esses valores estão sendo desconstruídos. A autoridade da palavra de Deus, eles têm procurado minar a autoridade da palavra de Deus, relativizando-a, dizendo que o que é verdade para um não é verdade para outro, e daí por diante, criando um ambiente cinzento, na linguagem que o Senhor Jesus usa escrevendo a Laodiceia, um ambiente morno, não é quente nem frio, não é preto nem branco, é cinzento, é morno. Laodiceia caracteriza a igreja nos últimos dias, e é impressionante que o Senhor tenha dito que aquela igreja era morna, porque a mornidão é uma figura apropriada para o relativismo. E nós estamos vivendo esse tempo de relativização, dizendo que não existe uma palavra que é sobre todos, para todos. Tem sido dito que cada pessoa tem a sua própria verdade e que precisa ser respeitado. Então, todas os valores e as autoridades têm sido atacadas pelos poderosos deste século nos nossos dias. Então, é um grande desafio para cada irmão, para cada irmã, para cada família, para cada igreja, viver para agradar a Deus, viver de forma disciplinada, com um comportamento alinhado com a vontade de Deus. Nós lemos esses versículos aqui porque destacam o fato de Deus ter estabelecido para as suas igrejas, para cada uma das suas igrejas, as igrejas de Deus, um governo sobre ela. E os versículos que nós lemos nos dão a oportunidade de refletirmos sobre esse assunto tão importante. Então, se a nossa época é uma época de crise de autoridade, é importante que falemos sobre autoridade. Se a nossa época é uma época marcada por ataques a governo, então é importante que nós estudemos, consideremos, apreciemos e defendamos esse valor tão importante, essa estrutura tão importante que o Senhor estabeleceu. Governo. Tem gente que lidera nessa estrutura e tem gente que obedece. E ela não é organizada a partir do princípio de superioridade e inferioridade. É simplesmente uma questão administrativa. O véu, por exemplo, a irmã deve usar, é um sinal de autoridade. E é uma indicação, não da superioridade do homem em relação a ela, ou inferioridade dela, mas é uma questão administrativa. E é impressionante que algumas igrejas tenham abolido o uso do véu, dizendo que não é preciso usar. E eu fico maravilhado com isso, porque o véu é um sinal de autoridade, não é um sinal de vaidade, mas é um sinal de autoridade. Então, se tem havido ataques à autoridade, até mesmo seus símbolos, aquilo que ensina, que simboliza a autoridade, está sendo atacado, até mesmo dentro do ambiente da igreja. Então, é apropriado para nós que vivemos nos últimos dias, que pertencemos ao Senhor, considerarmos esse assunto tão importante. Atos é o registro histórico, preferível, ideal, é o registro histórico seguro para estudarmos sobre a igreja.
Atos apresenta a história da igreja, a história inspirada da igreja. Não temos em Atos a opinião de Lucas, mas o Espírito do Senhor inspirou Lucas para contar a história da igreja. Então, por ser uma história inspirada, Atos dos Apóstolos conta... Em Atos dos Apóstolos encontramos Deus, já que é inspirada, Deus mesmo contando a história da sua igreja. E lendo, como nós acabamos de fazer, selecionando alguns versículos, lendo Atos, nós encontramos, inclusive, além do nascimento, do desenvolvimento, do avanço do Evangelho através do testemunho da igreja, encontramos, inclusive, o modelo de governo que Deus estabeleceu para cuidar das suas igrejas. Pelo governo de cada igreja, Deus cuida das suas igrejas. E nesta tarde eu quero considerar, comentando somente aquilo que o texto nos permite, considerar a presença de uma transição de governo na experiência da igreja, na história da igreja, contada por Deus mesmo aqui no livro de Atos. E o que nós percebemos aqui é que as primeiras decisões da igreja em Jerusalém, foi ali que a igreja, no sentido universal, no sentido dispensacional, aquela formada por pessoas de todas as nações, mas ela começou em Jerusalém. E as primeiras decisões da igreja em Jerusalém foram tomadas pelos apóstolos. Isso fica muito claro. E eu quero destacar aqui, na companhia de vocês, duas ocasiões especiais, onde encontramos os apóstolos tomando decisões importantes, atuando no governo, na liderança da igreja em Jerusalém. Os apóstolos foram escolhidos pelo Senhor. Passaram 3 anos, pelo menos, viveram 3 anos intensamente na presença do Senhor. Eles ouviram os ensinamentos do Senhor. Eles ouviram, sobretudo, o exemplo do Senhor. Então, os apóstolos foram aqueles que o Senhor escolheu e o que o Senhor treinou. E a doutrina as doutrinas que a igreja deve observar são chamadas de a doutrina dos apóstolos. Não que nasceram nos apóstolos, mas que foram transmitidas aos apóstolos para que fossem transmitidas ao povo de Deus. Então, a primeira decisão tomada pelos apóstolos está em Atos capítulo 4, versículo 34. Atos 4, 34. E diz assim: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. 35. E depositavam aos pés dos apóstolos. Então o assunto aqui é a contribuição do povo de Deus, as finanças do povo de Deus, das igrejas de Deus. E depositavam aos pés dos apóstolos. No versículo seguinte, logo em seguida, nós vamos encontrar o critério que os apóstolos usaram na administração desses recursos, desses valores. Então, se distribuía a qualquer um, isso é um critério, à medida que alguém tinha necessidade. E esse é
ainda outro critério. Os versículos 36 e 37 vão especificar um desses irmãos socorristas, um desses que o Senhor trabalhou no coração e cheios do Espírito Santo, eles tomaram essa decisão de abrir mão daquilo que tinham e aplicar às necessidades do povo de Deus. Então, Barnabé, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5, versículo 2: Mas, em acordo com sua mulher, agora falando de Ananias, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, fica bem claro para nós que os apóstolos, eles atuaram a princípio na governança, na liderança do povo de Deus, ali bem ali no início da igreja. A segunda decisão foi tomada, agora saindo dessa questão das contribuições, foi tomada em relação a problemas de relacionamento. Atos capítulo 6, versículo 1, 2 e 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. A gente ouve de igrejas que têm sofrido sofrido alguns problemas por consequência de divisão. Mas aqui nós temos um problema consequente de multiplicação. Então, se uma igreja pequena tem os seus problemas, as suas dificuldades, à medida que essa igreja vai crescendo, os problemas vão crescendo proporcionalmente. E era isso que estava acontecendo. Multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Havia um serviço de assistência social que a igreja fazia no início. O número dos discípulos estava aumentando, o número de trabalhadores envolvidos era pequeno, e apesar do crescimento da igreja, o número de trabalhadores continuava sendo o mesmo. Os apóstolos estavam envolvidos nisso. Então apareceu o problema. O assunto aqui é outro, né? Dons espirituais, mas fica essa observação. A murmuração. O serviço estava sendo feito por poucos, isso estava criando problemas, e logo em seguida os apóstolos mesmos apresentaram uma sugestão à igreja para que aquele problema pudesse ser solucionado. Então, os 12, diz o texto aqui, versículo 2, convocaram, no capítulo 6, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Então, servir com a palavra, ministério da palavra é diaconia, diaconia da palavra, serviço da palavra, mas aqui nós temos diaconia das mesas, servir às mesas. Tudo é serviço, mas um servindo, usando a palavra, e outro servindo, usando as suas mãos. Então, estava havendo ali um atropelo. Mas, irmãos, escolhei, eu acho isso maravilhoso. Os apóstolos tinham autoridade. Ele estava no meio do povo, no meio da igreja, conhecia os irmãos, mas eles disseram assim, versículo 3, escolhei
escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos ao ministério da palavra, diaconia da palavra, diaconia da mesa. Então, o serviço de oração e ministério da palavra estava sendo prejudicado, estava havendo um atropelo. Então os apóstolos fazem esta sugestão. E é maravilhoso essa intenção apostólica de envolver os irmãos nos interesses, nas dificuldades da igreja. Então, impressionante que os irmãos daquela igreja escolheram 7 irmãos, eram conhecidos, irmãos espirituais, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria. Os seus nomes foram citados e houve uma aceitação unânime, consensual. Isso é muito difícil, né? Até mesmo entre os presbíteros, quando tem de tomar alguma decisão, nem sempre há consenso, nem sempre as opiniões são as mesmas. Muitas vezes é preciso usar o consenso. Nem sempre a minha opinião, a tua opinião é a melhor, então precisamos usar o bom senso. Mas nesse caso aqui, houve consenso. Então aquela sugestão agradou a todos, e aqueles 7 irmãos, os seus nomes são citados aqui no capítulo 6, eles foram envolvidos nessa atividade. Os apóstolos poderiam fazer isso, tinham autoridade para fazerem isso, mas chamou a atenção dos irmãos, procurando-os envolver, cultivar na mente deles essa consciência de responsabilidade pelas coisas do povo de Deus, pelas alegrias, como também pelas dificuldades, os problemas eventuais que podem surgir no meio do povo de Deus. Isso me lembra muito a educação que os pais devem dar aos seus filhos. Eles apresentam a matéria aos filhos, os valores, como acontece na escola. Os professores apresentam a matéria, explicam a matéria, e logo em seguida vêm os exercícios, né, as atividades. Que ali é para o aluno se exercitar, ser colocado à prova, para tomar conhecimento, né, da medida, do seu entendimento sobre aquele assunto. Vem os exercícios, depois vem as temidas provas, né, especialmente para aqueles que não estudaram bem. Então existe a matéria, depois vem o treinamento, vem o exercício. E não é diferente também na nossa casa, né, em relação ao papai e à mamãe. Eles querem que os seus filhos aprendam sobre as coisas de Deus, os valores de vida da palavra de Deus. Esses valores precisam ser inculcados nas crianças, mas os pais precisam ser equilibrados também, permitindo que os seus filhos sejam também exercitados em relação àqueles valores que aprenderam. Então, o valor foi comunicado. Agora vamos lá, filho, vamos ver se você acerta. Vamos lá, filhinha, vamos ver se você acerta, dando oportunidade para o filhinho, para a filhinha tomar decisão a partir daqueles valores. Talvez você conheça alguma família onde os pais, com boa intenção, se tornaram protecionistas demais e tomaram todas as decisões e descuidaram de treinar os filhos no sentido de tomar decisões a partir daquilo que aprenderam. Será que aprenderam? Não é verdade que se a gente desse oportunidade, a gente teria certeza sobre a medida da aprendizagem, se aprenderam ou não aprenderam? Pode ser que você conheça alguém que foi muito caprichoso, prendeu demais os filhos, tomou todas as decisões para eles, e quando os filhos ganharam oportunidade,
de sair para estudar, para trabalhar, eles adotaram uma vida completamente diferente daquela vida que os pais propuseram nos ensinamentos que comunicaram. Mas o que aconteceu? Nós comunicamos o que era a vontade de Deus, o que era correto, mas porque a nossa filhinha, depois que foi para a faculdade, mudou a cabeça. Está de cabelo azul, está de cabelo vermelho, está usando piercing. E o nosso menino viril, olha agora como ele está. Talvez você conheça alguém assim. Já ouvi alguém lamentando de filhos de crentes que assim que saíram da casa dos pais e agora tinham de tomar decisões sozinhos, tomaram decisões diferentes a partir de valores que eles não receberam dos seus pais. Pode ser que os pais não deram exercício, a prova, para a mocinha ser treinada. Vamos ver se ela aprendeu mesmo. E isso é assim mesmo. Vamos ver se ele aprendeu. Não, assim não. É assim. E não é isso que nós encontramos aqui. Escolher. Eles poderiam fazer. E eu vejo aqui, irmãos, essa intenção apostólica de passar aos irmãos, aos varões, a responsabilidade, o interesse pelas coisas do povo de Deus. A primeira vez que presbíteros aparecem aqui no livro, que conta a história da igreja, é aqui nesse primeiro texto que nós lemos. Primeira vez, 10 capítulos ficaram para trás. Quando nós chegamos no capítulo 11, versículo 29, os discípulos de Antioquia, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro, diaconia, seria a tradução literal, é um serviço isso aqui, enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Parece a repetição, do que nós lemos no início, lá em Atos, capítulo 4, capítulo 5, mas estamos no capítulo 11. Mas esse mesmo exercício, a realização dessa mesma diaconia, desse mesmo serviço, socorro, enviar socorro aos irmãos, o que eles efetivamente fizeram, enviando aos presbíteros, lá aos apóstolos, aqui aos presbíteros, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. É notável que as ajudas anteriores que foram entregues pelos apóstolos ensinaram muito os presbíteros. Agora nós lemos que os presbíteros estavam sendo responsabilizados pela administração daquilo que tinha relação com as finanças da igreja, com as contribuições do povo de Deus. Então, as ajudas anteriores entregues aos apóstolos. E esta aqui, o capítulo 11, foi entregue aos presbíteros. Então nós temos aqui uma indicação, para mim é clara, de uma transição, uma preocupação com a transição de governo no meio do povo de Deus. Uma preocupação com a transição de governança no meio do povo de Deus. As transições de liderança, elas não são poucas. Nós encontramos de forma abundante transições de liderança nas Escrituras. Nós temos o caso clássico de Moisés e Josué. Sai Moisés, entra Josué, Números 27, 18 a 23.
nós temos a história de Elias e Eliseu, segundo o livro dos Reis, capítulo 2, do verso 2 ao 18, transição de liderança. Temos a história de transição de governo de Davi para o seu filho Salomão, primeiro livro dos Reis, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 40. Agora, saltando para o Novo Testamento, Pedro era presbítero. Ele escreve falando sobre isso na primeira carta que leva o nome dele, capítulo 5. Eu, presbítero, com eles. Pedro escrevendo para desenvolver futuros líderes. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 3. Timóteo deixado em Éfeso para fazer o serviço de presbítero, até que fossem levantados mais pessoas para esse serviço. Mas quando a gente lê em Atos 20, como nós fizemos, nós encontramos presbíteros, mas continua essa preocupação com presbitério e com presbítero. Tito foi deixado em Creta para fazer o serviço de governo e constituir presbíteros em cada cidade. Tito, capítulo 1, versículo 5. E nós encontramos os apóstolos liderando, ajudando na liderança do povo de Deus na igreja em Jerusalém, até que fossem levantados presbíteros. E a gente já começa a perceber a manifestação desses presbíteros nas atividades do povo de Deus. Uma liderança já estabelecida numa igreja, precisa ser sensível à necessidade de uma transição de governo, à necessidade de uma transição de liderança. Pode ser que haja aqui entre nós todos os presbíteros de uma igreja, ou um presbítero de outra igreja, tendo em vista que os outros não puderam estar aqui. Aqueles que estão envolvidos nesse serviço, tem preocupado com isso? Você que tem presidido entre o povo de Deus, você tem se preocupado com isso? Com a transição de liderança? Você está aí, servindo ao Senhor, procurando servir ao Senhor, servindo ao povo do Senhor. Mas até quando você vai ficar fazendo esse serviço? Você tem pensado nisso? E por que uma liderança de uma igreja local não deveria? Por que não? Por que não se preocupar com isso? Por que não se preocupar com esse assunto tão importante? Nós estamos aqui servindo o Senhor, mas e depois de nós? É claro que a obra é do Senhor, mas não é verdade que nós somos responsáveis também nessa obra? Então, você que o Senhor tem escolhido e levantado, estabelecido lá onde você tem reunido, você tem se preocupado com isso? Você tem pensado isso? Isso tem sido parte das tuas preocupações? A transição de liderança, a transição de governança na igreja local? Aqueles presbíteros lá de Jerusalém não apareceram do nada. Eu não acredito de jeito nenhum nisso. Presbíteros não aparecem do nada. Isso é muito sério, isso é muito solene, isso é muito importante. Não é possível fazer um cursinho de 60 dias para presbitério. Você precisa fazer um cursinho de 3 meses para presbítero. Presbíteros não aparecem assim com 3 meses. Eles precisam sair de uma forja, eles precisam ser trabalhados. Eles precisam chorar com a igreja, precisa ganhar com a igreja, precisa perder com a igreja, precisa se alegrar com a igreja. Então, esses presbíteros não apareceram do nada.
E presbíteros não aparecem do nada, a não ser que seja um usurpador. Esses presbíteros, eles estavam lá, na companhia dos apóstolos e na companhia da igreja. Estavam próximos daqueles que já estavam envolvidos na obra do Senhor, interessados nos assuntos relacionados à vida da igreja. Por exemplo, os presbíteros já tinham presenciado o exemplo apostólico de administração das ofertas e viram os critérios aplicados na distribuição. Um critério de imparcialidade, de justiça, distribuído com qualquer um. Levantaram a acusação. As viúvas israelitas estão sendo beneficiadas em prejuízo das viúvas gregas. Mas a distribuição era para todos. Distribuía para qualquer um. Justiça e equidade, à medida da necessidade de cada pessoa. Às vezes, dividir em partes iguais não faz justiça. Não. Tem 100 e tem 10 pessoas. Partes iguais, 10 para cada. Isso é igual. Mas pode ser que 10 seja muita coisa para um e pouco para outro. E a equidade, ela equilibra isso. Então, à medida que cada um tinha necessidade, 100 atende a necessidade daquele. 50 é pouco para esse. 100 sobra para aquele, mas é o suficiente para o outro. Então, os apóstolos estavam lá na companhia os presbíteros estavam lá na companhia dos apóstolos, assistindo a forma como esses que o Senhor escolheu e treinou procuravam servir o Senhor. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 10, um critério aplicado ao diaconato. 1 Timóteo 3, 10. Esse critério diz assim: também sejam estes, os diáconos, primeiramente experimentados. Primeiramente, antes do envolvimento, primeiramente experimentados. Você não crê que isso se aplica também, com certeza, aos presbíteros? Aqueles que a igreja precisa reconhecer como um que o Senhor está levantando para guiar o seu povo, esteja envolvido para que a igreja perceba isso, reconheça isso. Primeiramente experimentado, envolvido, para que a igreja possa reconhecê-lo como tal. É certo que sim. 1 Timóteo 3,1, quem aspira ao episcopado, excelente obra. Não é uma poltrona. E não é um título. Isso aqui é o presbítero fulano de tal. Não é um título. É uma obra. Excelente obra almeja. Se alguém aspira ao episcopado, um aspirante, um aspirante ao episcopado, excelente obra almeja. Então, já há uma indicação de que é necessário o envolvimento, é uma obra, não é um título para alguém tomar sobre si, para ser tratado como tal. Não é uma posição para tirar foto. É uma obra,
é um serviço, excelente obra, almeja. E tanto a palavra aspirar como almejar indicam envolvimento, as duas palavras. Aspirar aqui tem o sentido de se esticar. Se alguém se estica em direção ao episcopado, excelente obra almeja. E como demonstrar essa aspiração, senão pelo envolvimento prático com o povo de Deus? Daí a importância de pensarmos sobre transição de governo na igreja, transição de liderança na igreja, porque presbítero não pode aparecer do nada, não deve aparecer do nada. Voltando aos exemplos que eu já citei, Josué estava sendo treinado, as suas aparições são discretas, pontuais, mas ele estava sendo treinado. Primeira batalha, depois que sai do Egito, lá estava Josué, batalhando contra os amalequitas. E depois você vai encontrá-lo, ele vai sendo citado. E introduziu o povo na terra prometida, estava sendo treinado. Samuel estava sendo preparado. A sua mãe, que não tinha condições de gerar filhos, por um milagre gerou Samuel. E não penso que a oração dela ao Senhor foi para se vingar da outra mulher que tinha filhos. Ela viveu num tempo muito difícil. E ela pediu àquela criança para que aquela criança pudesse mudar a sorte da espiritualidade do povo de Deus. E não foi que Samuel interferiu, influenciou de forma tão impressionante o povo de Deus. Ela pede um filho para dar ao Senhor. O Senhor a deu e ela devolveu ao Senhor. E ele está lá na companhia, no templo, trabalhando no templo, crescendo, cada ano ganhando uma roupinha maior, porque estava crescendo naquele treinamento, até que se tornou um juiz no meio do povo de Deus. Então, Samuel foi treinado antes de ser reconhecido, de ser manifestado. Eliseu também estava sendo preparado. Salomão estava sendo trabalhado. Capítulo 4, nós lemos, né? Capítulo 4 de Provérbios, ele fala: eu, uma criança tenra, sozinha na presença da minha mãe e do meu pai, e eles me ensinando, escolha a sabedoria. E o Senhor lhe faz uma proposta: o que você quer? A morte dos inimigos? Você quer muito dinheiro ou você quer sabedoria? O papai me ensinou sabedoria. E ele estava sendo treinado. Timóteo, quis Paulo que Timóteo fosse com ele, depois daquela separação que sofreram, né? Ele e Barnabé foram separados. Paulo quis que Timóteo fosse com ele, mas Timóteo era conhecido. Nós temos ali duas localidades que davam um testemunho positivo de Timóteo. Pessoas que, por assim dizer, puseram a mão no fogo por Timóteo. Era conhecido, estava envolvido. E como ele foi útil, João Marcos quis entrar naquela viagem que Paulo fez, e ele não foi muito longe, ele voltou, mas ele aparece do nada. Ele aparece do nada e também desaparece, né? Mas Timóteo era conhecido. Atos 16, 1 e 2 nos dão conta disso, esses dois versículos. Conhecido e testemunhado. Timóteo estava sendo preparado. O ideal é que as igrejas de Deus se esforcem para que hajam transições espontâneas, transições legítimas de liderança entre as gerações.
Mas isso demanda envolvimento, isso demanda tempo. Vou ficar por aqui. E na próxima oportunidade, vamos continuar pensando nisso. A importância de uma igreja pensar na transição de liderança, na transição de presbíteros. E que o Senhor possa, de fato, despertar o nosso interesse por esse assunto demasiadamente importante. Amém. Boa tarde. Gênesis capítulo 49, versículo 16. Gênesis 49, versículo 16. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro para trás. Mais uma vez, nós contamos com as bênçãos do Senhor na compreensão da sua palavra. Nós vamos aplicar nessa tarde as palavras ditas por Jacó ao seu filho, quanto ao presbitério das igrejas, quanto à liderança. Lembrando que o ponto máximo que essa tribo atingiu, a tribo de Dan, foi na pessoa de Sansão, um líder tão esperado, né, ali no livro de Juízes, talvez a figura mais proeminente nesse assunto de liderança. Mas também ele representa o que é essa tribo, uma tribo com muito potencial, mas um pouco míope. Parece que eles enxergavam, não conseguiam enxergar ao longe, muito potencial desperdiçado. Então nós vamos analisar a partir desse princípio, aplicar quanto ao presbitério. Uma cobra, uma serpente, irmãos, ela tem veneno suficiente para matar o cavalo ou o cavaleiro, ou os dois. Ela tem força na sua peçonha para matar todo mundo, mas ela pode também não matar ninguém. É só não injetar o veneno. É só não ferir ninguém. O veneno está ali. O poder de ferir, de fazer o dano, está ali. Mas, se não for administrado, ou se for administrado em doses menores ou maiores, o efeito varia. Os líderes no meio do povo de Deus é assim, irmãos. Os anciãos são levantados, os presbíteros, e eles têm autoridade de matar uma igreja. Sepultar todo mundo. Se eles quiserem, se eles estiverem a serviço do inimigo, eles têm autoridade para isso, poder para isso, veneno para isso. Porque está tudo nas mãos deles. Então tem que saber usar, né? Tem que saber usar o poder. Porque senão mata o cavalo e o cavaleiro. O cavalo é o ministério, o cavaleiro é o que a pessoa é, né? Tem hora que pessoas são tratadas e o modo com que eles foram tratados pela igreja mata ele e mata o ministério dele. Não sobra nada, não sobra nem as cinzas. Não sobrou nada. O problema é a dose, a administração. Como aquela potência, como aquela autoridade foi usada? Para que ela foi usada? Para a morte, para a destruição? Parece que Dan usou a sua autoridade de juízo para destruição. Não sabemos o porquê que Jacó falou assim. Talvez porque a tribo de Dan liderou a idolatria no meio do povo de Deus. Sustentou a idolatria porque no terreno de Dan tinha ídolos. Talvez foi nesse sentido. Nesse aspecto, irmãos, nós vamos olhar alguns exemplos do que fazer, do que não fazer. O cuidado na administração da dose do poder que lhe foi confiado carinhosamente por Deus. A palavra de Deus deixa claro, irmãos, o povo de Deus não funciona sem liderança. Nunca funcionou. Sempre precisou de homens levantados pelo Senhor para liderar o povo. Sempre. Agora,
Quando esses homens injetam veneno demais no calcanhar, aí o estrago é grande. A igreja, ela está lá em Juízes. Somos nós. Morria um irmão, a igreja esfriava. Levantava um irmão animado, a igreja levantava. Só a nossa história lá, nos dias de Juízes. Mas há uma expectativa do rei Davi. O rei da glória está vindo. E entre esses dois períodos tem um rei humano, um rei falso, levantado pelo homem, o anticristo, Saul. Mas nós somos os juízes. Os líderes são os juízes. O povo de Deus está ali sendo conduzido por irmãos capacitados, levantados pelo Senhor. É possível, irmãos, um homem muito fiel a Deus se tornar muito cruel. É possível. E ele, com os chifres e os ombros, colocar as ovelhas para fora da igreja. É possível espalhar as ovelhas. Um homem levantado pelo Senhor, com a má administração do poder que Deus lhe confiou, colocar os membros para fora, espantar os membros para fora. Falta equilíbrio. Não conseguiu dosar a administração, a autoridade. Deus ama os pastores, irmãos. O primeiro homem que entrou no céu era um pastor, Abel. O primeiro rei de Israel levantado por Deus era um pastor, Davi. As primeiras pessoas que viram o Senhor Jesus nascido foram os pastores. Deus ama os pastores, precisa dos pastores. Levanta pastores. O cuidado, o carinho. Mas tem coisas, irmãos, que não podem ser feitas. Há limites que não podem ser ultrapassados, porque gera morte. Mata cavalo, mata cavaleiro, mata todo mundo. Tem poder para isso, para colapsar uma igreja. Não confunda, irmão jovem aqui, você que procura inspirações, não confunda falta de sensibilidade com espiritualidade. Talvez você vai achar que um irmão é muito espiritual porque ele vai num velório, ele não chora, ele vai numa festa, ele não ri. Nossa, que irmão espiritual. Ele está acima do bem e do mal, ele está além de todas as coisas. Ele não é espiritual coisa nenhuma. Ele é insensível. Isso é uma doença da cabeça. Falta de empatia, isso tem tratamento. Bons homens choram com os que choram. Bons líderes riem com os que estão rindo. Pastores de verdade não são pilares de gelo, de mármore. Inertes, insensíveis, imóveis, que não estende a mão para ninguém. Então vamos olhar alguns exemplos. 1 Samuel, capítulo 1. Primeira Samuel, capítulo 1, versículo 14. Disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Esse é um exemplo, irmãos, minha irmã, ajuda o seu marido. Isso aqui é um exemplo para não ser imitado. Se o seu marido é um ancião, um presbítero, se ele está sendo reconhecido como tal, ajude ele a nunca fazer isso. Isso é um péssimo exemplo. Isso aqui é uma liderança fria, que está à parte dos problemas. Veja que Eli jogou toda a responsabilidade para cima dela. Imagina, meu irmão, se ela não estava bêbada. Ela não estava. Mas vamos imaginar que ela estivesse. Ainda assim, ele não podia ter falado o que ele falou. Se ela tivesse bêbada, ele tinha que ter falado assim: Ana,
Por que você começou a beber? Deixa eu te ajudar. É porque a sua concorrente tem mais filhos. E você, no desespero, nessa angústia, achou que na bebida você ia encontrar um sossego, uma paz para a alma. Vamos chamar Eucana. Vamos chamar Penina. Isso tem que encerrar. Isso não vai terminar bem. Tinha que ser assim. Se ela tivesse bêbada e ela nem estava. Veja como o conselho é frio. Olha como é frio. Até quando você vai estar embriagada? Tira você, afasta você, de você, o seu vinho. Eu não tenho nada com isso. Eu estou de fora. É tudo com você. Se for para arrumar, para resolver, é você que tem que tomar. Você está por sua conta. Isso é um péssimo líder. Você está por sua conta e risco. Na história do bom samaritano, tem hora que quando a gente fica pensando em certas coisas que acontecem, tem pessoas que passam por ali hoje em dia e vê o homem espancado, e aí ao invés de passar de largo, né, que seria mais conveniente, ele para e chega perto e fala, mas também o que ele queria, olha o caminho que ele tomou. Liderança fria. Mas olha um bom exemplo. Primeira Reis. Primeira Reis 17, versículo 19. Primeira Reis 17, 19. E ele disse, dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou em sua cama. Olha a diferença, irmã. Elias está hospedado na casa da viúva, ela tem um filho. E ela compartilha do seu pão com o profeta, mas o menino morre. E agora ele vem e pega o menino nos braços, leva para dentro do quarto dele e o deita na sua própria cama. Isso é um excelente líder. É como se ele dissesse: a sua dor é a minha dor. Ele se identificou com ela. Suas lágrimas são as minhas lágrimas. Eu vou sofrer com você. Se nós tivermos que enterrar ele, eu estarei lá. Foi a primeira vez, essa passagem, foi a primeira vez que Elias foi chamado de homem de Deus. Quando ele devolveu o menino vivo para a mulher, ela falou: agora eu sei que você é um homem de Deus. E ele já tinha feito milagres antes. O azeite já não acabava. Por que só agora ela reconhece a autoridade dele como homem de Deus? Porque ele se ligou a ela na sua tristeza. Ele se identificou com ela na sua perda, no seu sofrimento, nas suas lágrimas. Jovem, você um dia vai ser chamado numa casa por mães. E talvez você não vai dar conta de ressuscitar os filhos. Mas pelo menos você se ligou. Você chorou com os que choram. Você fez o que podia ser feito. Vamos imaginar que Deus não ressuscitasse o menino. Ainda assim, foi muito respeitoso aquele gesto. A mulher ia contar: ele não conseguiu ressuscitar o meu filho, mas ele fez o que ele pôde. Da parte dele, ele fez o que ele pôde. Até na cama dele, ele colocou meu filho. Identificação. O líder precisa disso, se identificar com o povo. Como nós vamos liderar o povo de Deus à distância? Home office? Isso não existe. Uma liderança gelada, parcial. Salmo 50.
Salmo 50, versículo 20. Isso aqui é um péssimo líder, irmãos. Assenta-te a falar contra teu irmão. Falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito e eu me calei. Pensavas que era tal como tu, mas eu te repreenderei e as porei em ordem diante dos teus olhos. Essa pessoa aqui, irmãos, ele não tem dó nem dos parentes. E talvez chega na liderança, uma pessoa assim, péssimo líder. Não tem dó nem dos irmãos de sangue. Mas pode ser promovido, acontece. Assenta para falar contra o teu irmão, contra o filho da sua mãe. Não tem dó de ninguém. Quem não tem empatia com o parente, mas vai ter empatia com quem? Hã? Você respeitaria um irmão na liderança que é brigado com a família, que não combina com a própria família? Assenta-te para falar contra o teu irmão. Tem homens, irmãos, que gostam de engolir o homem. Tem aqueles que engolem o irmão inteiro, igual um sucuri. É aquele que fala assim, esse aí não vale nada. Esse aí eu não sei nem se ele é crente. Engoliu inteiro, passou direto. Já tem outros que gostam de engolir os pedacinhos. Aí eles pinicam a vida do irmão. Você viu? Você ouviu? O que você achou? Separa os pedacinhos e come. Deus que falou essas palavras aqui, irmãos. É Deus que está falando. E olha o que ele está falando. Estas coisas você está fazendo. Eu fiquei quieto. E você achou que por eu estar quieto, eu estava concordando com o que você estava fazendo. E tem pessoas que pensam isso. Se justificam em nome de Deus, né? Ah, mas se o Senhor não quisesse que eu fizesse isso, Ele não tinha permitido eu vir parar aqui nessa posição. Mas Deus está dizendo, olha, eu não fiz nada, porque eu não concordo com o que você está fazendo. Por isso eu não falei nada, porque eu não concordo. Eu não estou com você nesse trabalho de assentar e falar e engolir os seus irmãos, inclusive a sua própria família. Mas Deus é generoso, irmãos. Fala, olha, eu vou colocar tudo em ordem diante dos seus olhos, porque o Senhor é clemente. E essas pessoas ainda podem arrepender. Mas é uma tristeza pensar que tem alguém assim no meio do povo de Deus. É melhor aqui em Salmo 34. Aqui é bem melhor. Salmo 34. Davi está falando aqui. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Ele está pastoreando as ovelhas. Vinde, meninos. Bom líder, bons líderes, irmãos. As crianças gostam deles. Viu, mãe? Você quer saber se a sua igreja local está bem pastoreada? O seu filho vai se identificar com um bom pastor. Toda criança, ela consegue fazer uma leitura mais real dos sentimentos. Ele vai se ligar aos bons pastores. Ele vai fazer isso. Fique de olho. O Senhor está comunicando ao seu coração. E as crianças gostavam de Davi, mas quem que não ia gostar, né? Se até a gente gosta. Imagina na época dele, se nós estamos quantos anos depois a gente gosta dele, imagina na época. Eu imagino que toda criança queria conhecer ele. E se tivesse a chance de ouvir ele. E o gigante? Conta pra gente o gigante. Mas aqui ele está fazendo isso. Ele está dizendo, vinde meninos, me ouçam, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Vamos colocar esse versículo como uma figura, irmãos, para você nunca mais esquecer. Davi, cercado de meninos, de crianças, falou assim, vamos todo mundo lá para casa então.
E eu vou ensinar uma coisa para vocês. E aí desce aquela turma de meninos. Os meninos no caminho pensavam assim: o que será que ele vai ensinar para nós? Será que ele vai ensinar a gente a usar a funda? Eu sou doido para usar a funda igual Davi. Será que ele vai mostrar para nós ela? Ele vai ensinar a nós a pontaria para matar os gigantes? Aí talvez as meninas pensavam assim: será que ele vai ensinar a gente a tocar harpa? Você já pensou? Aprender a tocar harpa com Davi? Mas aí chegou todo mundo e sentou a meninada. E Davi falou assim: hoje eu vou ensinar para vocês sobre o temor de Deus. Aí eles, a gente queria a funda e a harpa, mas ele é carinhoso, irmãos. Ele poderia dizer: olha, nem sempre dá para usar a funda, porque ela é um instrumento de guerra. E nem sempre a gente está em guerra. Nem sempre dá para tocar a harpa, porque ela é um instrumento de paz. E nem sempre a gente está em paz. Mas o temor do Senhor, vocês podem usar todo o tempo. Na escola, na faculdade, no trabalho. Vocês vão levar com vocês quando o papai e a mamãe não estiver por perto. É a melhor ferramenta, é o melhor instrumento, é a melhor arma de guerra, é o temor do Senhor. Que aula, hein, irmãos? Você colocaria o seu filho nessa aula, minha irmã? Nos pés desse pastor? Colocaria, eu colocaria. Que instrução. Bons líderes são amados pelas crianças. 1 Samuel, capítulo 20. Primeira Samuel, capítulo 20. E o versículo 26. Isso aqui é um péssimo líder. Esse aqui não soube usar a autoridade que o Senhor deu para ele. Saul. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 26. Porém, naquele dia, não disse Saul nada, porque dizia: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo. Certamente não está limpo. Saul sentou na mesa. Nós já observamos que ele não sentava na cabeceira, ele sentava com a parede no fundo. E ele observou que o lugar de Davi estava vago. E ele fez uma análise, uma suposição. Ele falou assim: ele não está presente hoje na reunião porque ele está em pecado. Ele deve estar em pecado, por isso que ele não está vindo na reunião. Por isso que ele não está querendo tomar a ceia. Por isso que ele já não participa mais com os irmãos. Isso é um péssimo líder. Péssimo. Atribuindo aos outros a responsabilidade. Um bom líder, ele pensa: por que essa pessoa não está vindo mais? Eu tenho culpa nisso? Ofendi a ovelha? Alguma coisa que eu falei? Alguma coisa que eu deixei de falar, que eu deixei de fazer? Estou espantando as ovelhas, por isso que elas não querem vir mais? Porque ele não está aqui? Será que sou eu que estou em pecado? Um bom líder faz essa análise, faz esse balanço. Ao invés de acusar aquele que nem está presente de ser o responsável pela sua própria ausência. Por ser, olha tanto que é interessante, mas ele pensou isso, ele não falou. E o Espírito Santo revelou o que ele pensou. Para mostrar como o caráter dele tinha sido definhado. Provavelmente não está limpo. 2 Samuel 2. Versículo 26. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não hás de dizer ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos?
Esses dois homens aqui, irmãos, eles não são referência espiritual. Abner ainda era um pouco mais conhecedor, tinha mais temor, mas Joabe não era. Ele era bem carnal. Ainda assim, eles tomaram uma boa decisão que inspira até hoje os líderes do povo de Deus. Tem hora, irmãos, que tem que parar. Tem que parar. Porque senão não vai sobrar ninguém. Ah, mas eu estou com a unção de Deus. Mas vai matar todo mundo. Um falou para o outro, falou, olha, isso aqui não está levando nós para lugar nenhum. Estamos nos matando aqui para nada. Chega, vamos dar um basta nisso. Isso pode ser resolvido de outra maneira. E eles concordaram. Homens que não eram espirituais concordaram. Vamos cessar, vamos dar um basta. Existe uma historinha que eu li há algum tempo, e eu acho que aplica nesse assunto. Diz que um homem colocava a rede num rio, e quando ele ia lá conferir se tinha peixe, ele arrastava a rede com a mão, ele tinha um pedaço de pau assim, ó. E à medida que ele ia arrastando a rede para fora e ia aparecendo os peixes, ele dava uma paulada no peixe para matar e continuava puxando. E o filhote de um passarinho começou a observar aquele homem num galho. E um dia, muito tempo observando, um dia estava frio e o pescador começou a escorrer o nariz e o olho ficou vermelho. E o passarinho voou para a mãe e falou assim, mãe, eu acho que hoje ele está arrependido, porque ele está chorando, mãe. Aí a mãe falou assim, meu filho, nunca confie nos olhos de um homem se as mãos dele diz o contrário. Como, irmãos, nós vamos reconhecer a autoridade de alguém que fala que está em nome de Deus, que ama Deus, que ama a palavra, que ama o povo de Deus, com um pedaço de pau na mão, andando no meio dos crentes, destruindo famílias, igrejas, destruindo lares? Como? O que adianta falar de Deus, de Bíblia, de espiritualidade, de conhecimento, se o pedaço de pau está na mão, acertando as cabeças? Isso não existe. Até criança sabe que isso está errado. Você quer ajudar o povo de Deus? Você quer servir? Você quer que o povo cresça? Seja generoso, amoroso. Não saia distribuindo pancadas e divisões e facções e ideias. Respeita o que já está estabelecido. Respeita a família. Respeita os lares. Não adianta chorar. Ninguém acredita no choro. Segunda Reis, capítulo 6. Segunda Reis 6, versículo 5. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o machado caiu na água e clamou e disse, ai meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus, onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Existem irmãos, presbíteros, que perderam a sua autoridade trabalhando. Cuidado, meu irmão, para você não perder o machado trabalhando para o Senhor. Cuidado. Você que cuida do povo de Deus, faça essa leitura. Aqui é só homem de Deus, profetas. E o que eles estavam fazendo? Expandindo o trabalho de Deus. Eles queriam aumentar a casa dos profetas. E eles perderam o machado trabalhando para Deus.
Pense nisso. Será que, em nome de Deus, eu não estou perdendo a minha autoridade? Fazendo o que Deus me pediu para fazer, será que mesmo assim eu não estou deixando cair a minha autoridade por terra? Por um comportamento, por gestos, por palavras, por comentários. Onde caiu? Não é onde caíste. Não foi o irmão que caiu, foi o ministério dele. Está desqualificado. Mas pode ser restaurado. Onde caiu? Ajuda o seu marido, minha irmã. Onde foi que ele perdeu a autoridade? É um bom homem. Onde foi? Em qual visita? Em qual dia? Em qual pregação? Lembra ele? Você falou aquele dia, irmão. Você falou, meu marido, aquele dia. Peça perdão. Você falou aquilo na sua ira. Ofendeu os irmãos. Você deixou o machado cair. Mas recupere-o. Levanta-o. O machado é a figura da autoridade que era emprestado, né? Por isso que é a figura da autoridade. É emprestada. A Bíblia fala disso. Sois deuses. O Senhor Jesus usou essa expressão, sois deuses, mas também sois homens. É passageiro, é condicionado, é outorgado, é dado, é investido. Oséias, capítulo 7. Oséias está depois de Daniel. Obrigado. Oséias, capítulo 7, versículo 8. A parte final desse versículo. Efraim é um bolo que não foi virado. No Oriente é comum fazer um pão fino, uma espécie de uma panqueca, né, fina. Ela é colocada na pedra e quando ela começa a tostar, vira e tosta do outro lado. Mas aqui tem essa expressão, o pão que não foi virado, ou o bolo que não foi virado. O bolo que não foi virado, ele queima por baixo e fica cru por cima. Nós somos investidos, irmãos, na autoridade da palavra de Deus, de ensinar. Os profetas ensinam, os pregadores. Nós temos que ensinar a igreja, o povo de Deus. Os irmãos têm essa responsabilidade investida pelo Senhor. Mas você tem que virar o pão. Não prega só uma coisa. Está passando a dificuldade na igreja, o irmão sobe lá, fala aquilo. 5 domingos seguidos. Ele toca uma música, mas é de uma nota só. Ninguém mais aguenta aquilo. Não traz conhecimento, não traz edificação. Que tristeza. Olha o tamanho da sua Bíblia, meu irmão. Ensina outras coisas. Tem outros irmãos para colaborar. Será que está ensinando da plataforma porque não está indo atrás do problema para resolver? Bolos não virados. Perde autoridade. Queima por baixo. Está queimando o ministério. Ninguém quer ouvir mais. O irmão está escalado. A irmã comenta. Não, a gente já sabe o que vai ser o assunto hoje. Bolo queimado. Queimado por baixo e cru por cima. Ninguém come. Invista, estude, aprenda. Seja generoso, faça uma leitura do tempo. Eu já falei sobre isso, tem outros irmãos aqui. Vamos falar sobre Cristo, vamos falar sobre o Calvário, vamos falar sobre a graça, vamos falar de misericórdia. Tanto assunto, irmão. Tanto assunto. Cuidado, para que de uma plataforma não seja injetado o veneno que vai matar. Cuidado. Que vai matar o cavaleiro e o cavalo. Mata a pessoa e mata a história dela, mata a reputação dela. Ezequiel,
Ezequiel, capítulo 34. Isso aqui é a bomba atômica para destruir a igreja, irmão. Se você quiser escrever na sua Bíblia aí, ó, não faça isso nunca. Escreve aí, ó, não fazer isso nunca. Escreve na sua Bíblia, meu irmão. Não deixar meu marido fazer isso nunca. Escreve aí. Isso aqui não tem igreja que aguenta isso aqui. Ezequiel 34, versículo 4, 5 e 6. Aqui é a pólvora, o pavio e o fogo. Versículo 4. As fracas não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Primeira coisa, há uma negligência quanto às necessidades dos irmãos e das irmãs. E o líder está lá, negligenciando as necessidades mais profundas da alma. E ao invés de suprir, ele oprime. Primeira coisa. Segunda, versículo 5. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porque se espalharam. Divisão. Ninguém aguenta. Ninguém suporta. A irmã fala para o marido: eu não suporto ir lá mais. Para ouvir o que eu estou ouvindo, eu não suporto. Não teve cuidado, opressão, e agora tem divisão. Estão saindo, estão indo embora, estão se retirando, as ovelhas não aguentam mais. Preferem cuidar de si mesmas do que ser cuidadas por um péssimo líder. E aí vem o fogo. 6. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as busque. Aqui fecha o caixão. Indiferença. O líder que espantou as ovelhas, porque não cuidava delas e oprimia, quando vê elas saindo, ele diz: é bom que saiam. Nem sei se crentes são. É melhor assim. É melhor que seja assim. Ele é o culpado. Não tem igreja que aguenta esses 3 versículos, irmãos, viu? Não tem. Se forem usados nessa ordem, nessa proporção, não tem igreja que aguenta. Mas temos um bom exemplo, irmãos. Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 1. João capítulo 1. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E olha agora, irmãos, cheio de graça e de verdade. De graça e de verdade. Olha o equilíbrio aqui, irmãos. O pastor, ele é gracioso, porque ele ama as ovelhas, ele cuida das ovelhas, ele sustenta, ele alimenta, ele conduz, ele cuida das feridas. Mas tem hora que tem que falar a verdade, né? Tem hora que tem que falar a verdade, tem que tratar, tem que usar a vara, tem que corrigir, tem que direcionar. Tem hora que machuca, dói, imprime força, imprime vigor. Não é assim, não aceitamos isso aqui. É muita verdade, mas também é muito gracioso. Se você desejar ficar, se você quiser adequar a sua vida, é muito bem-vindo. Nós estamos satisfeitos com a sua presença. Fique conosco, colabore nessa igreja local, vamos andar juntos. Mas é assim, é desse jeito, a palavra de Deus não muda. E aí vai. A graça e a verdade. Um equilíbrio perfeito. O Senhor Jesus, irmãos, como o Senhor Jesus, ele não foi um crítico severo. Você observou? Ele não foi um crítico severo.
Olha o conhecimento que ele tinha das Escrituras, do poder de Deus. Quantas pessoas ignorantes à sua volta, homens rudes, mal intencionados, provocando ele. Ele podia ter feito críticas que deixariam eles amaldiçoados por 3 gerações. Poderiam deixá-lo todos sem reação, paralisados. Mas nunca fez isso. Fez críticas. Tinha que fazer. A religião estava lá, oprimindo o pobre, oprimindo a viúva. Ele teve que falar a verdade. Teve hora que ele subiu o tom. Mas também era gracioso. Era amoroso. Eu não sei se os irmãos lembram do nosso irmão Teodoro. Eu não lembro o assunto, mas eu lembro dele falar isso aqui. Que quando o Senhor Jesus tinha aqueles embates com os fariseus, ainda era por amor. Ele ainda tinha, naquelas mensagens, a esperança que a dureza das suas palavras conseguisse rachar a dureza dos seus corações. E ele até disse, eu lembro dele dizer, não vamos julgar eles. Eles eram homens bem intencionados, mas entraram por uma porta errada. Como o Senhor foi cuidadoso, equilibrado, graça e verdade. Cuidado, minha irmã, como você inflama o seu marido que é líder. Ele está liderando e você traz informações. Cuidado com o que você fala para ele. Talvez você está direcionando o canhão e ele vai atirar. Cuidado como você passa a história que te foi contada, do que você ficou sabendo. Não coloca ele contra ninguém. Sabe por quê? Porque ele, se ele quiser, ele tem poder para matar famílias, para matar a igreja. Ele tem. Deus deu essa autoridade. Mas nunca foi para ser usada assim. Nunca foi. Mas mal direcionada, mata. A diferença do remédio para o veneno é a dose. Vamos terminar, é um horário difícil, né, irmãos? Vamos ler só mais um versículo. Isaías. Isaías capítulo 40. Versículo 11. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu peito, e as que amamentam guiará suavemente. É precioso, não é, irmã? Um versículo como esse, né? Como palavras como essa aquecem o coração, né? Vocês têm uma coisa que nós não temos, os homens, têm uma sensibilidade intuitiva. O Senhor fez vocês assim. Nós somos mais racionais, né? Pensamos mais. Mas a irmã, ela faz uma leitura do que está acontecendo através da intuição muito mais rápida do que nós. Quando você está raciocinando, ela já entendeu que não pode ir lá mais, que aquilo lá está errado. Que aquela mensagem lá não foi para somar, foi para diminuir. Ela já sabe. Escute ela, irmão. Dê ouvido à sua mulher. Faça um balanço com ela. Aconteceu isso, isso e isso. O que você acha? Como que você faz a leitura desses acontecimentos? Ela fala, olha, se fosse por mim, eu não colocava os meus filhos lá. Se a sua mulher te falar isso, cuidado. Se você falar isso para o marido, que você não tem coragem de colocar o seu filho na responsabilidade de um presbítero, abre o olho, irmão. Viu? Abre o olho. Isso é muito grave. Porque vocês têm esse discernimento. E faça essa leitura agora. Você teria coragem de deixar o seu filho aos cuidados do seu presbítero? Você confia nele? E aí, irmãos? O que será que elas pensaram de nós? Será que elas deixariam?
Será que elas teriam a confiança em nós? Ou elas estão analisando ainda? Alertas. A mulher foi feita para ler os alertas. Isso aí não me agradou. Eu não quero meu filho ouvindo essas coisas, aprendendo essas coisas. Com esse tom, com esse espírito, com essa direção. É por isso que o Senhor aqui, como o Consolador de Israel, aplica-se à restauração de Israel. Aplica-se ao cuidado pastoral do Senhor para com os seus. Aqui diz dos filhinhos e diz daquelas irmãs que estão amamentando os seus filhinhos. E o cuidado que você tem com os seus filhinhos, você terá a coragem de colocá-los no colo do pastor, com toda a confiança, do bispo da igreja, porque ele não fere ninguém. Leva no peito, recolhe os cordeirinhos, e as que amamentam, guia suavemente. Não podemos esquecer, né, irmãos, do dia que ele colocou as crianças nos seus braços. Os discípulos não queriam que as mulheres chegassem muito perto dele com as suas crianças. Ele disse: deixe vir a mim. E ele colocou nos seus braços. E ele abençoou os meninos e as meninas. Que dia foi aquele, irmãos? Que dia que o Senhor da glória se dignou a cuidar dos nossos filhos. Como nós podemos ficar em paz, descansados, quanto à continuidade do trabalho de Deus. Como nós podemos repousar nos braços desse amado que está preparando crianças aqui hoje para se tornarem os cedros da igreja. As colunas estão sendo preparadas num tempo de dificuldade. Hoje, irmãos, a leitura que nós fazemos, nós temos mais com o que desaprender do que aprender. É triste. Temos mais exemplos para não fazer do que fazer. Mas eles estão aprendendo. O Senhor quis que fosse assim. E talvez, apesar de muitas dores, de muita tristeza, o Senhor está livrando os nossos filhos de se tornarem péssimos para si mesmos e para os irmãos. Talvez é na dor que eles serão preparados para serem bons guias. Porque isso eles não vão fazer. Meu pai me falava, meu pai me contou do desastre que foi, da consequência triste que foi. Eu não quero isso para a minha vida. Se um dia o Senhor me der esse potencial, esse cargo, eu agirei com prudência. Vou fazer de tudo para, na condução do meu ministério, nunca matar nem o cavaleiro, muito menos o cavalo. Amém.